Eu sou Daniel Pereira Zitei, eu sou militante da UJC, a Juventude do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Eu vim aqui para apresentar o algoritmo Topic Bias Comparison with DTW, modelagem de tópicos de jornais impressos, e a gente veio aqui no QuebraDev para fazer a divulgação científica de o que está sendo feito dentro da USP para a sociedade. E essa conferência ela é de extrema importância para todos que quiserem vir, para que a gente possa avançar nas lutas pelo coletivo. Muito obrigado e espero que vocês gostem da apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Me sinto muito honrado de estar do lado de pessoas tão especiais que ajudam a construir a luta nesse país. Bem, como me apresentaram, eu sou o Daniel. Eu venho de uma origem de uma família militante e desde então eu resolvi estudar como que a mídia fala com a gente, comunica com a gente e expressa as suas próprias opiniões para a gente. Esse trabalho aqui, eu sou cientista de dados há 7 anos. Nos últimos 2 anos eu venho me dedicando a construir esse modelo de inteligência artificial para que a gente consiga fazer o monitoramento das mídias. E com isso, a gente entender a forma como eles dialogam com a gente e o que a gente pode criar de contra-hegemônico, entendendo o que eles nos trazem de hegemonia. Esse trabalho ele é desenvolvido por mim e com a orientação do professor Ricardo Marcassini. Bom, a programação de hoje ela começa falando um pouquinho sobre o que é o materialismo histórico e dialético. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa pipeline de dados que a gente chama de Topic Bias Comparison with DTW. E a gente vai falar um pouquinho do que são essas siglas na área de ciência de dados. A gente vai fazer um hands-on com vocês aqui dos três principais jornais do estado de São Paulo, no caso o Globo, o Estadão e Folha de São Paulo. E o que a gente está fazendo lá no laboratório na USP para a gente evoluir essas ideias. Eu hoje vou ser bem teórico, acho que todo mundo aqui falou um pouco da prática, hoje eu vou falar um pouquinho de teoria. Para começar, o que é dialética, né? Então, o Hegel ele vai iniciar a filosofia contemporânea e ele enuncia pela primeira vez o que é dialética. E dialética nada mais é do que a gente se contrapor para encontrar uma nova tese. Então sempre existe uma afirmação, uma tese vigente, e aí a partir desta tese é feita contraposições. Essas contraposições geram novas teses. E é a partir daí que são evoluídos as leis, os direitos sociais e assim por diante. Quem evoluiu essa ideia foi o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles trouxeram a noção para a gente do que não basta só a dialética. A dialética ela se torna utópica a partir do momento que você não tem algo para se buscar. E o Marx cria o conceito do materialismo histórico e dialético, em que ele tenta juntar a historicidade, então um fato concreto da realidade, e as mudanças do cotidiano para a gente construir um novo espaço de síntese para que a gente consiga alterar a própria realidade e, a partir daí, transformar a realidade. E esse processo de transformação, então, observar o cenário atual e observar os processos de produção, isso se torna a prática dialética ou praxis dialética. Quem vai aprofundar dentro dessas ideias e vai nos trazer como que isso se manifesta no cotidiano, primeiramente vai ser Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um militante do Partido Comunista Italiano. Ele foi morto durante a ditadura do Mussolini e ele disse que não basta só a gente ter a política não é só o meio de controle ideológico, mas sim existem vários outros, como o jornalismo, a família, a religião e assim por diante. E o Althusser vai ser um grande discípulo o Althusser é francês, ele vai ser um grande discípulo do Gramsci e ele escreveu um livro muito bom que se chama Aparatos Ideológicos de Estado, onde ele define
isso com mais precisão, cada um desses termos que eu estou trazendo aqui para vocês. Como que começa a arquitetura geral desse projeto? A gente começa primeiro ingerindo os dados, depois a gente passa por uma etapa de classificação. Esse processo aqui foi homologado essa semana e ganhou o Best Paper na maior conferência de inteligência artificial do país. Na sequência, a gente identifica como que a gente cria as linhas do tempo para conseguir entender como que esse jornal discute esse tema ao longo do tempo. E, por fim, a gente roda o nosso algoritmo de alinhamento ideológico. Então, inicialmente, a gente começa criando um modelo classificador com dados desse IPTC, que é um site internacional que define vários termos na área do jornalismo, e com esses textos a gente consegue criar modelos de classificação para conseguir discernir sobre que assunto está sendo discutido no jornal. Essa aqui é a pipeline de ingestão dos jornais, né, e isso aqui é o que a gente captura da notícia. Então a gente tem a URL, a data dessa publicação, o título, o subtítulo, o corpo e o veículo que publicou. A gente coletou 283.035 notícias do O Globo, 275.028 do Estadão e 228.396 da Folha de São Paulo. Com essas informações, a gente consegue criar o nosso modelo de inteligência artificial, que nesse caso aqui, a gente está utilizando modelos fracos, mais especificamente o modelo de vizinhos mais próximos. Também vocês vão encontrar na literatura em inglês chamado KNN. E na sequência, a gente une o LLM, então no caso o ChatGPT, com essa classificação dos rótulos. Então a gente encontra os 5 principais rótulos de uma notícia e a gente pede para um ChatGPT tentar identificar qual que seria a classe correta desse texto jornalístico. Para a gente extrair as linhas do tempo, a gente utiliza um método estatístico chamado Dynamic Type Modeling, e ele é utilizado dentro da biblioteca BERTOPIC, e ele consegue extrair uma representação temporal desses textos. Então, ao fim, a gente tem uma tabela em que a gente tem a data do evento, qual o veículo, qual que é o título, qual que é o tema da reportagem, quais foram as palavras encontradas ao longo do tempo e qual é o domínio da frequência desses textos. Isso tudo a gente vai, no final, ter uma demonstração de como que isso funciona para ficar menos abstrato. E, por fim, aquela palavrinha do final do modelo, que se chama DTW, se chama Dynamic Type Warping, e ele nada mais é do que um algoritmo para você identificar 2 linhas do tempo e tentar encontrar o caminho comum entre elas. Quanto mais perfeito for esse caminho, mais próximo de zero ele fica. Isso quer dizer que, a partir do momento que você tem 2 linhas do tempo que tendem a zero, logo elas são muito parecidas entre si. São 2 linhas do tempo que são muito similares. E, por fim, a gente pega esse modelo, que são 2 linhas do tempo, e a gente faz uma matemática muito doida aqui, que nada mais é do que uma média dessas linhas do tempo. Então eu encontro milhares de linhas do tempo de cada tema do jornal, e eu comparo essas linhas do tempo jornal a jornal, para a gente entender como que eles comunicam através do tempo, se existe alguma diferença nessa comunicação, e assim por diante. Então, para começar aqui, observando a classificação dos textos, né? Então a gente consegue ver que os 3 jornais publicam muito sobre política, né? Naturalmente falando, e o que menos a gente encontra de classes que eles comunicam, principalmente sobre tempo, educação, meio ambiente e trabalho. São coisas que a gente elencou aqui, que os jornais tratam muito pouco dentro dos jornais. E essa daqui é um gráfico de frequência de quantos textos apareceram em cada assunto. Então, aqui não dá para ver muito bem os labels, mas essa daqui seria o tema de política, esse daqui
seria o... Me fugiu agora, mas eu não vou lembrar. E por fim aqui, esse daqui é o de comunicação. E o azulzinho aqui ele é representado pelo O Globo. E o O Globo, como vocês podem ver, na parte de artes, cultura, como ele é um veículo não só de jornalístico, mas um veículo de cultura, lazer, eles acabam publicando muito mais do que os outros jornais que têm um enfoque muito grande em política. Então, o que a gente consegue extrair daquele modelo são esses gráficos de dispersão. Esses gráficos de dispersão, como a gente pode visualizar aqui, eles dizem que se ele tivesse pontos fora da curva, então quer dizer pontinhos fora dessa dispersão, eles diriam que teria outliers. Então, nesse cenário, a gente teria jornais que não se comunicam de maneira similar. Como esses gráficos eles estão todos homogêneos, então sempre estão dentro desse bastãozinho que vocês estão vendo, que a gente chama isso de box plot, eles comunicam da mesma forma, através dessas linhas do tempo. Aqui é um exemplo do tema saúde. Não dá para ver muito bem as margens, mas esse gráfico aqui varia de 0 até 1, sendo que 0, como eu falei para vocês, seria o alinhamento perfeito. Então, é impossível a gente obter esse alinhamento perfeito, mas dá para observar que eles estão dentro de uma dispersão. Quando a gente vem e utiliza essa ferramenta, como eu falei para vocês, a gente pode alterar o nosso bel prazer e brincar um pouco com as palavras-chave. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu vou pegar a palavra Lula e vou escolher o tema de política. Lembrando que esses dados eles estão com um recorte de 2018 a 2022. Eles ainda não estão com os dados mais atualizados. Então, quando a gente pega as linhas do tempo desses jornais, a gente começa a ver picos e vales muito parecidos. Então, a gente consegue ver esse encontro. Então, o algoritmo que a gente propôs reflete também no gráfico. Então, a gente consegue ver que a gente acabou de fazer uma pesquisa sobre o termo Lula, a gente acabou de selecionar um tópico, no caso política, e a gente começa a ver como que o jornal comunicou ao longo do tempo, durante 2018 a 2022, sobre o Lula. E aqui embaixo, a gente consegue identificar o que foi dito com mais frequência, por ordem de tamanho, sobre o Lula. Então, a gente consegue ver candidato, ex-candidato, né, porque o Lula foi preso. A gente começa a ver prisão, Haddad, Alckmin e assim por diante. Aqui a gente consegue ver, inclusive, quais foram as frequências e quais palavras apareceram ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver que Lula aparece muito próximo ao PT, né, o que seria óbvio, ao Haddad, a manifestos, ao Boulos, a Glaze, que é a presidenta do partido, e assim por diante. Então, cada um desses gráficos são referentes a um jornal. Então, nesse caso aqui, a gente tem o do Globo, e a gente consegue visualizar o que o Globo vem falando. Então, falando um pouquinho das uniões entre os partidos, né? Então, no meu caso aqui, isso aqui é uma das formas que a gente consegue mostrar que o governo Lula anda, assim, tendo certos conchavos com partidos da direita. E como que a mídia anda falando desses conchavos. A gente consegue ver também outros temas aqui, como federação, e principalmente o Alckmin junto. Isso aqui, a gente consegue ver esse recorte do Alckmin aqui, principalmente porque a gente está pegando o período de 2022, que são as eleições onde o Alckmin foi o vice do Lula. Mais uma vez aqui o Haddad sendo muito bem citado. A gente consegue ver o Cid aqui, Cid Gomes. Isso aqui, provavelmente, Cid Gomes aqui deve ter sido o tiro que ele deve ter tomado no Nordeste nesse período. A gente consegue ver Ciro Gomes também, com bastante frequência perto de Lula. Então, dá para ver bem também que o jornal também noticia bem sobre o Ciro Gomes, junto com o Lula.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. A gente consegue ver também color, coisas curiosas, né? Eleição, candidatos e assim por diante. A gente pode, depois na zona de perguntas, a gente pode pesquisar outros termos aqui para a gente discutir sobre esse tema. E por fim, o que a gente anda fazendo? Então, é interessante ver que a gente já começa a ver esse alinhamento ideológico através do tempo, o algoritmo consegue identificar essa hegemonia dos temas propostos pela mídia. A gente tem agora, nesse ano, aumentado os dados, então a gente vem coletando dados de um jornal principal de cada estado para a gente observar. Então são 27 jornais que estão sendo coletados e essa base de dados vai ser publicada ano que vem, até o meio do ano, se tudo der certo. A gente está desenvolvendo métricas adicionais para avaliar o erro desse modelo. A gente está analisando também o que o Lukács vai chamar da degeneração do racional. Então, a gente está tentando encontrar momentos em que o jornal aponta caminhos para o fascismo, criando uma janela da ideologia para a gente entender para onde a gente está indo na ideologia dentro dos jornais. A gente está aumentando também a análise de dados e criando uma análise comparativa, avaliando melhor também os contextos e eu aqui nesse papel estou tentando trazer essas inovações para vocês, para a gente entender o que a gente pode evoluir também nesse tipo de ferramenta para apresentar para a sociedade, porque a ideia disso daqui é deixar isso público dentro das plataformas da USP, para que a gente possa, qualquer pessoa que esteja aqui nessa plateia, que tenha um computador e acesse a internet ou um celular, possa utilizar desses dados para fazer suas pesquisas, para evoluir o pensamento em torno da mídia hegemônica no Brasil. E é isso. Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu diga algum termo que vocês queiram saber que a mídia anda falando? Eu peguei Lula porque estamos neste ambiente aqui mais confortável para falar disso, mas a gente pode pesquisar outras coisas que vocês tenham interesse aqui. Alguém quer dar um pitaco de alguma coisa? Será que tem? O que acontece se a gente digitar kids em política? É que eu acho que esse assunto surgiu em 2023 ou 2024, né? E eu não tenho, talvez, esse recorte. Mas é aquele famoso. Não tenho. Ou não, tenho. Não, aí já foi pro Uruguai já. Outra coisa. E aí, provavelmente, a gente está fazendo esse teste, atualizando os dados frequentemente. Então, a ideia é que isso fique semanalmente sendo atualizado para que a gente consiga visualizar esses termos ao longo do tempo. Boa. Vamos ver urna. Isso é uma boa também. Nunca pesquisei. Alguém tem mais alguma coisa aí? A gente assinou os jornais, então a gente usa os jornais impressos para fazer essa visualização e a gente utiliza Selenium, então é meio que uma tarefa burra, assim, não tem muito o que falar, é ficar apertando o botãozinho, fazer um Selenium para ficar apertando o botãozinho, coletar todos os IDs de reportagem e fazendo um pouco de engenharia reversa de como que o site é construído, a gente descobriu que eles têm uma API para que você passe esse ID e ele retorna o artigo completo do jornal. E, bem, né, a mídia hegemônica não tem muita criatividade para criar o seu próprio produto, né? Então todo mundo utiliza o mesmo software que vem de fora do país e é a mesma API, é o mesmo tudo. Então ficou um pouco mais fácil porque foi replicar o mesmo método, a mesma classe, já que nós estamos na área de computação aqui, para todos os temas, para todos esses jornais que a gente está pegando. Então, foi dessa forma que a gente fez a captura desses textos jornalísticos. E aí, dentro também dessa captura, há um pré-processamento para retirar lixo e tudo mais, porque isso também vem bastante ruído nesse JSON. Ele não vem, como é que fala? Já pronto para ser utilizado.
Mas a ideia é a gente disponibilizar essa base de dados com esses IDs para que vocês possam também consultar isso na base de dados também. Ó, urnas eletrônicas aqui. Mesma coisa, ó, eu nunca pesquisei esse termo, mas dá para ver claramente os picos e vales se encontrando dessas linhas do tempo aqui em que cada jornal publicou. Então, é muito curioso que você começa a pesquisar os termos e eles começam a aparecer. Então, ó, já começa aqui, ó, TSE, ó lá. Incrível. Voto impresso, ó lá. Não falha, né? Comprovante. Opa, pode falar. Nesse cenário aqui, a gente não está avaliando isso. Então, aqui a gente só está avaliando essas palavras, mas o objetivo é a gente focar muito no que o Lukács diz na destruição da razão. Então, na destruição da razão, o Lukács nos traz à tona que o neoliberalismo ele é a fonte de origem para o fascismo. Então, e o capitalismo é a primeira a engravidar esse fascismo. Então, nosso objetivo é, tendo isso em mente, é encontrar esse denominador comum, que é, estamos indo em direção a esse neoliberalismo fascista ou nós estamos indo para o comunismo de fato? Essa é a janela ideológica que a gente quer observar e trazer dentro desses temas, de cada uma dessas palavras. Então, se a pessoa defende mais privatizações, menos coletividade, dentro desses termos, então o nosso objetivo é penalizar isso de forma que a gente leve esse tipo de termo ao encontro do fascismo. Pelo lado contrário, se a gente tiver visões que levem ao social, que levem ao encontro desse comunismo, a gente trate isso como uma forma de avançar essas lutas e como que a gente pode trazer apoio dentro disso também. Essa é uma das visões que a gente vem trabalhando lá. Eu te falo que eu estou há 6 meses fazendo oficialmente o doutorado, então está muito no início. Então a gente também está experimentando muita coisa nesse sentido e a gente ainda não tem essa resposta. Mas essa é uma das coisas, isso que a gente vem discutindo dentro do laboratório sobre como entregar isso que você está tentando trazer. Então é isso. Muito obrigado, viu? Salve de palmas.